Esse é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, esse é Jesus. Amém? Que bom estarmos aqui nessa noite para juntos poder compartilhar da palavra de Deus. E eu trouxe um tema central, e esse tema todo especial, que é o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. E a gente deve se lembrar e deve fazer o possível para que a gente fale muito sobre Jesus. Ele é a peça principal, ele é a figura central da palavra de Deus. Não há nenhum ser humano nessa terra que viva sem ele. Não há nenhum ser humano nessa terra que tenha poder sem ele. Nós não podemos nada sem ele, porque Jesus, ele é tudo em nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e juntos nós vamos orar, pedindo ao Senhor entendimento da palavra. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de falar do seu nome. Que o Senhor Deus seja exaltado e glorificado aqui nessa noite. E que tudo que ouvirmos e falarmos, que seja para o nosso crescimento espiritual. E que possamos, ó Deus, a cada dia ter o Senhor como Deus das nossas vidas. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir de Deus orientação. Porque o meu desejo nessa noite é que saiamos daqui com uma certeza de sair daqui mais conhecedor ainda. Porque temos muito que aprender com o Senhor Jesus. Como eu falei no início, o nosso Senhor Jesus, ele é a figura central da Bíblia. Pessoas, no tempo em que ele esteve aqui, se perguntaram quem é Jesus, o que Jesus faz, o que ele é. Será que ele é um professor? Será que ele é um profeta? Um bom homem? Um revolucionário? E muitas pessoas naquele tempo se perguntavam isso. Mas tem uma coisa simples que nós podemos dizer sobre o nosso Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus, que veio mudar o mundo. Ele veio aqui para nos trazer a salvação. Ele veio para fazer uma mudança na minha vida e na sua vida. Então, o meu desejo é que não saiamos daqui como a gente chegou, mas com a certeza de que nós encontramos Jesus como nosso único Salvador e o nosso único libertador. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14, João 14, verso 6. Amém? Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem claro o que ele é, o que ele veio fazer aqui e o que ele pode fazer pela sua vida. Ele é o caminho, ele é o único meio que nós temos entre nós e Deus. É o Senhor Jesus. Ele é a pura verdade. E quando Jesus veio aqui, eu acho que bem-aventurado aquele que pôde viver no tempo que Jesus viveu perto de Jesus. Porque pôde conhecer de pertinho o Salvador. Pôde ver, contemplar os milagres que ele fez. Não que ele não faça milagres hoje, ele faz sim, muitos milagres. Eu acredito que até mais milagre do que quando ele esteve aqui. Mas as pessoas podiam ver face a face. E aquelas pessoas, elas não aproveitaram a oportunidade, porque muitas pessoas viraram as costas. Pessoas desacreditaram no poder de Cristo. E talvez eu esteja falando para alguém que conhece Jesus, porém não acredita em Jesus, ou até mesmo acredita, porém não acredita que o que ele fez aqui nessa terra foi real. Aos nossos amigos que estão nos assistindo também em casa, o que Jesus pode fazer na sua vida. Então não deixe de acompanhar essa mensagem. E eu quero ir um pouquinho mais além. Vamos lá em Filipenses 2, de 5 a 11.
O nosso Senhor Jesus, ele foi um homem incrível, um homem fantástico. E se vocês tiverem a oportunidade de ler aquele livro, Caminho de Jesus, A Vida de Jesus, isso. É um livro grandão assim, ó, da Casa Publicadora. E ele vem contando a vida de Jesus. E estudando lá em casa com meu esposo, eu tinha momentos assim que eu falava com ele, gente, como é que Jesus foi tão perfeito? A forma como ele falava com as pessoas, o jeito que ele resolvia cada situação, era de uma forma que, por mais que ele estava aqui como um homem, ele era Deus. E a gente sabe que ele tinha todo o poder, né? Ele tinha um diferencial. Mas ele veio como homem justamente para nos mostrar como nós podemos nos aproximar de Deus, do Pai. E ele foi um exemplo de humanidade, ele foi um exemplo de como ser humano, ele foi um exemplo de como a gente pode ser hoje. E lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, vai nos dizendo assim, tem um título, não sei se na sua Bíblia vai estar dessa forma, mas aqui o meu está assim, o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituto em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de conhecido em figura humana. Amigos, você vê que o nosso Senhor Jesus aqui, ele se colocou como servo. Ele veio aqui para servir. E ele era o Filho de Deus. Como pode o Filho de Deus veio aqui para servir? Quando a gente entende que ele deveria ser servido. Mas por que ele veio para servir? Para mostrar que eu e você, nós devemos servir uns aos outros. Ele veio como um exemplo de homem, para que a gente pudesse entender que nós também temos a capacidade de amar um ser humano. De amar, e diz mais, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amigos, ele andava com mais 12. E esses 12 teve essa oportunidade de poder caminhar com Jesus para vários lugares. E eles eram beneficiados em estar na presença de Deus. Porque se Jesus era convidado para um almoço, ali estavam os discípulos. Se o Senhor Jesus estava fazendo um milagre, operando uma bênção, ali estavam os discípulos. E os discípulos caminhavam com Cristo e viam as bênçãos e as maravilhas que o Senhor estava fazendo ali naquele lugar. Agora eu pergunto a vocês, se eu e você andamos com Cristo, seria possível a gente poder fazer tais milagres? Seria possível a gente falar, pensar, agir como Jesus? Sim, seria possível. Mesmo sendo nós tão pecadores, mesmo sendo nós tão errantes, nós temos essa oportunidade de sermos semelhantes a Cristo.
Porque quando ele veio aqui a essa terra, ele não veio aqui para dizer, eu só vim aqui para morrer na cruz para salvar vocês. Não. Além dele nos dar a vida através da cruz do Calvário, ele veio para nos dar um ensinamento. E o ensinamento é de como nós perseverarmos e como nós podemos estar diante de Deus. Como nós podemos nos achegar a Deus. Será que se eu, com minha própria força, com minha própria vontade, quiser estar em comunhão com Deus, eu vou conseguir? Sozinha, eu não vou conseguir. Porque nós temos um intercessor entre nós e Deus, é Jesus. Nós temos o nosso Senhor Jesus como exemplo, como nosso mediador, como nosso salvador. E nessa noite é isso que Ele quer nos dizer. Que por mais que eu e você estejamos trilhando um caminho aí, que talvez está muito difícil, eu não vou conseguir chegar lá, isso não é para mim, esse não é o meu lugar. Ele quer dizer para você nessa noite, que aonde Ele está, é o seu lugar. Quer você andar com Jesus? Quer você fazer de Jesus o seu guia, a sua orientação? Talvez seja difícil, porque o nosso pecado, ele nos atrapalha. Sabe como nos atrapalha? Quando a gente quer uma bênção, mas a gente quer a bênção do nosso jeito. E quando o Senhor Jesus mostra o caminho, a forma como a gente vai chegar até aquela bênção, a gente recua. Não, isso aqui não vai dar certo, não. Eu não sou capaz disso aqui, não. E o Senhor Jesus mostrando, te motivando, não, filho, vai, é aqui mesmo. Eu te coloquei nesse lugar para que você seja grande. Mas para você chegar até lá, você tem que acreditar em mim. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você está com Cristo, é impossível você errar. Se o Senhor está na direção do seu trabalho, e Ele sabe o quanto você está ali, suando, trabalhando, se esforçando, você é honesto, você caminha no caminho reto, você não sobe em cima de ninguém para chegar onde você quer, Ele vai te honrar. Mas se fizermos tudo ao contrário e queremos fazer com nossas próprias forças, é impossível alcançarmos o êxito ou a vitória. Porque a gente precisa entender essa dependência. Esse vídeo que eu trouxe para vocês, ilustrativo, aí, dizendo o que é, quem é Jesus, o que Ele faz, qual a origem desse poder. Ele é inexplicável. Se a gente passasse aqui uma noite, não daria para a gente poder dizer as qualidades que Jesus tem. Mas uma das coisas que o nosso Deus Ele é segurança. E se eu e você acreditamos nele, não é porque temer. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele quer nos dar a vitória, Ele quer nos dar a vida. Teve uma mulher na história que conta aqui um relato que ela queria água para beber. E ela estava ali no poço, logo Jesus chegou. E ela achou estranho, né? Porque o homem chegar até ela para conversar. E Jesus foi ali para te oferecer algo totalmente diferente. Foi lhe oferecer uma água. Mas não era essa água que ela bebe. Porque essa água, você bebe, mas se você não beber bastante, você vai ter sede, não vai? Você bebe um copo de água de manhã e não beber mais à tarde, você vai ficar como? Com sede. E o Senhor Jesus ali naquele momento, Ele estava oferecendo para ela a água da vida. E essa água, assim que a gente bebe, a gente não tem mais sede. E essa água, Ele quer nos oferecer nessa noite também. Para que você não saia daqui sedento, achando que os seus problemas não têm solução, achando que a sua casa não tem solução,
Para que você não pense que lá no seu trabalho você está tendo aquela dificuldade e você não achar que aquilo ali não vai ter fim. Ele quer te oferecer o que há de melhor. Só que nós, seres humanos, a gente é tão falho, né? Porque o nosso Senhor fala conosco através da oração. A gente lê a palavra, Ele nos dá ali um entendimento. E a gente fala, não, não é isso não. Ele envia alguém para falar com você, te dá um conselho, te dá uma orientação. E você ainda reluta, fala assim, não, Senhor, isso não é para mim. Amigos, a gente vive em um momento em que, infelizmente, nós não podemos ouvir literalmente a voz de Deus falando assim, ô Larissa, eu vim aqui nessa noite falar com você. A gente não tem mais esse poder porque foi tirado devido ao pecado. E você sabe o que o Senhor Jesus faz? Ele nos dá uma palavra e a gente finge que não entendeu. Ele manda uma oração e você não toma aquela oração para a sua vida. Ele manda um amigo falar com você e ainda assim você fala, ah, mas fulano, quem é fulano para falar? E ele deixa bem claro aqui em João capítulo 6. João 6, verso 35. Ele nos deixa algo muito claro. E se você ouvir essa palavra aqui agora, e ainda assim você falar assim, não, Senhor, não é para mim, por favor, irmãos, tira essa cera aí que está no ouvido, em nome de Jesus. E ele deixa assim, ó, declaro-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa palavra, ela é verdadeira. E ela é para mim e ela é para você. E se nessa noite há algo na sua vida que talvez você diga assim, não, não é o momento, é o momento. O Senhor Jesus, Ele quer te colocar em um lugar de paz, tranquilidade. A gente sabe que o momento não nos traz tanto alívio assim. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, não quer dizer que nós só vamos viver momentos de tristeza, decepções, ilusões. Não. Vai ter momentos bons na nossa vida. E se a gente quer estar ao lado de Cristo, quer caminhar com Jesus, se a gente quer conhecer desse Jesus, a gente precisa buscar mais, orar mais, estudar mais a palavra de Deus. Eu vou dar um testemunho meu próprio. Eu sempre tive uma dificuldade imensa de estudar a lição de escola sabatina. Meu esposo me acompanha, ele sabe o dilema. Sempre tive dificuldade, ele sempre fez a assinatura da lição para mim. E eu tinha lição em casa, mas não estudava. Tinha, assim, trimestres assim que eu ficava com a lição encapadinha, para vocês terem noção. Do jeito que ela chegava do Correios, ela ficava nova. E sabe o que eu falava para mim mesma? Falava assim, o importante é que eu tenho Jesus na minha vida. O importante é que eu tenho Jesus na minha vida. Se eu estudar a lição ou se eu não estudar, se eu ler a Bíblia ou se eu não ler, isso não vai mudar a minha vida. Eu vou continuar acreditando em Jesus. E quando foi em um culto de quarta-feira, eu tive a oportunidade de conhecer uma garotinha, que hoje eu dou estudo bíblico para ela, e dei meu WhatsApp para ela, e ela tinha muita dúvida da Bíblia. E aí eu ficava, eu não sei responder para ela. Por que eu não sei responder para ela? E eu via que sempre que ela me perguntava alguma coisa, eu tinha que ir lá consultar, ou na Bíblia, ou mais rápido no Google, e mandava as respostas. E eu ficava assim, Senhor, se chegar um momento de provação, ou um falso profeta, ou que chegar com uma mensagem qualquer assim, eu acho que eu vou ser daquelas que eu vou acreditar.
Eu vou ser a primeira a ser levada. Porque eu não tenho um estudo. Aqui, ó, esse alimento. Eu tenho o alimento de quê? Eu venho à igreja, eu gosto de orar, eu gosto de cantar. Mas eu não tinha aquele relacionamento, irmãos, com Jesus. E eu sempre falava, eu amo Jesus. Mas quando chegava na parte do sacrifício, de me doar, de me dedicar para Jesus, eu sempre achava uma desculpa que eu não tinha tempo, que eu tinha outra coisa para fazer, eu não podia fazer. As coisas que eu fazia aqui dentro da igreja é o suficiente. E Jesus, com aquele amor incrível, pegou a filhinha dele assim, colocou no colo. Porque Jesus é maravilhoso, ele nunca vai te pegar, te dar uma surra. Não, ele é aquele pai que é sensacional. E ele sentou comigo e conversou comigo e me mostrou o quanto ele poderia me usar se eu andasse mais com ele. Porque eu achava que eu andava com Jesus, viu? E que eu podia ser mais, se eu andasse mais com ele. E eu falava, Senhor, mas eu já ando tanto com o Senhor. Eu vou para a igreja, eu canto. Quando me chama para ir para um lugar, eu vou. Mas sabe, faltava alguma coisa. E quando foi esse ano de 2021, recebi uma bênção que foi o departamento pessoal, que é o departamento missionário da igreja. Eu falei, nossa, que responsabilidade. E então, sabe, eu comecei a estudar a lição de escola sabatina, desde a primeira lição aí do início de janeiro, e tenho estudado, todos os dias eu tiro um tempinho da noite ou da tarde e sento, respondo a lição, já deixo lá em cima da mesa para ficar visível. Todo dia eu vejo. Porque se eu não ver, ainda é capaz de eu não responder. Mas eu conheço a minha fraqueza. Eu sei da minha dificuldade. E eu vou pegar a minha dificuldade e guardar aqui? Se eu sei que isso me limita a ter um relacionamento com Jesus, talvez a sua dificuldade não seja essa, meu irmão. Porque a minha dificuldade nunca vai ser a sua e a sua nunca vai ser a minha. Mas sabe, isso tem me alimentado muito, como pessoa, como cristão. E eu vi o quanto eu sou capaz, depois que eu comecei a estudar a Bíblia. Eu sou capaz de fazer muita coisa dentro da igreja. E eu tive a oportunidade agora de ter uma classe bíblica lá em casa. E a gente dá estudo bíblico para 3 adolescentes. E assim, eu tenho aprendido, tem coisas na lição que a gente está respondendo que eu não sei. Às vezes eu fico, que vergonha, Gladinha, você não sabe. E eu não sei. E às vezes a gente fica uma ri com a outra e a gente fica, não, a gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Quando nada Adriel aparece por lá e fala, é o que mesmo isso aqui, meu filho? Aí ele vai lá dar a resposta da gente. Mas, amigos, todos os dias que eu tenho dado estudo bíblico e que eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho tirado tantas dúvidas, eu tenho aprendido tanto, eu tenho crescido tanto. E eu descobri que não é falta de tempo, não. Eu achava que era porque eu não tinha tempo. Mas não é, eu tenho tempo. Porque eu não fazia por desleixo. Mas eu descobri que eu tenho tempo. E eu descobri que Jesus, Ele é o pão da vida. E o dia que eu parar de andar sem Jesus, eu posso cair, eu posso fraquejar, eu posso desanimar na fé. Hoje, no treinamento que teve de departamentos, no início do ano, todo ano tem um treinamento com os departamentos das igrejas. E hoje eu descobri que eu sou selecionada. E eu descobri que eu sou muito importante dentro da minha igreja. O pastor me falou, olha, você não foi escolhido pela comissão.
da sua igreja, não. Você foi escolhido por Deus. E Ele me provou na Bíblia. Abriu lá o versinho bonitinho, ó, aqui você é escolhido, porque eu quero que você esteja lá. E eu fiquei emocionada, porque eu falei assim, Senhor, então, de fato, o Senhor tem um propósito, tanto na vida das pessoas, quanto na minha vida. E eu descobri que o departamento não era para que talvez... Eu vou acabar salvando alguém, né, nessa história aí? Não vou? Vai. Mas eu descobri que o departamento era para me salvar. Porque eu poderia me perder. E ele falou assim, não, filha. Eu tenho um propósito muito grande na vida de outras pessoas. Porém, eu preciso que a sua vida esteja junto com a minha. E você sabe, irmãos, quando você sente assim que o convite foi para você. E que você precisava estar. E que esse era o seu momento. E que sabe, toda aquela vontade. Eu vou falar uma coisa que Cláudio falou comigo essa semana. Se você é do departamento e você não vai em um treinamento desse, por mais que você mande alguém, o que eles passam para você lá é maravilhoso. Se a pessoa foi lá para você, que é líder, você não conseguiu ter noção do que é o seu departamento. Você tem que ir. Porque a pessoa que está lá, ela te dá um gás tão grande que você fala assim, não, agora eu só vou viver para Jesus. Eu não vou fazer outra coisa na vida. É muito bom. Você sai de lá assim, eu vou pregar para a esquina, para outra esquina, eu vou botar minha igreja, todo mundo para pregar, e todo mundo vai falar de Jesus. Você sai de lá assim. E Jesus, ele fala, se você se alimenta de mim, você não vai ter fome. Se você bebe de mim, você não vai ter sede. Então, por que quando Jesus chama a gente, por que a gente não vem? Por que a gente reluta tanto? Por que a gente briga tanto com a gente mesmo, né? Jesus talvez está te chamando, tenha dias, ó. Dias. Vem, filho, vem, filho. Te chama de um jeito, te chama de outro. Te manda um amigo. Te manda o marido, te manda a esposa, fala com o filho, avisa lá sua mãe, avisa lá seu pai. E às vezes a gente fica em um sono. E eu vou falar para vocês, amigo, por experiência própria, esse sono é triste. Se a gente tem a oportunidade ainda de despertar a tempo de recuperar aí o passado, bem. E se você acordar em um momento em que não tem jeito mais? E se você for despertar para a vida quando Jesus já não estiver mais tão presente assim? Porque vai chegar um momento em que o Espírito Santo de Deus, ele não vai estar mais no nosso meio. E o que a gente vai fazer? E no dia da ressurreição, meus irmãos, você quer estar na primeira? Então lute. Lute, porque a primeira é a primeira. Na segunda, acabou. Jesus, ele deixou bem claro, se você se alimenta de mim, não terá fome. Se você bebe de mim, não terá sede. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos conseguir chegar até o Deus se nós não estivermos em comunhão com Jesus. Será impossível. E talvez este seja o seu momento. Talvez eu esteja falando para alguém que talvez passou pela mesma situação que eu. Que estava talvez aí parado, triste, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de falar de Jesus para outras pessoas. Jesus, ele precisa ser tudo na sua vida. Ele precisa ser o nosso Salvador. Gil, quando Jesus te chama e tu não vem, você faz o quê? Quando Jesus te chama e tu não vens.
E quando Jesus nos chama e a gente não vai, para onde a gente vai? Amiga, eu quero fazer um apelo a você nessa noite. O apelo que eu quero fazer a você, talvez você fale assim, não, Claudine, você não precisa nem de um apelo para ele. Precisa. Jesus, ele precisa estar na nossa vida todos os dias. Eu preciso aceitar Jesus todos os dias. E se Jesus está me chamando hoje, eu tenho que dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me aonde o Senhor quiser. Faça de mim o que o Senhor quiser. Amigo, não há outro meio de viver se não for por Jesus. Não há outro meio de viver se não for por Jesus. Não tem como você ter uma família abençoada no altar do Senhor se você não tem Jesus. Essa igreja aqui pode fazer o que for, pode mudar a frente, mudar os bancos, mudar o som, mudar o tocador de violão. Mas se não tiver Jesus, não vai adiantar. Amigos, Jesus, ele precisa ser o rei da nossa vida. E quando a gente fala o rei, o dono, é quando a gente obedece, quando a gente é fiel. Quando o seu Senhor Jesus falar com você assim, meu filho, hoje à tarde, 2h da tarde, a gente vai falar aí no bairro. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que as pessoas me conheçam. É necessário que eu e você exercitamos a vida de cristão. A gente precisa exercer essa profissão. Meus meninos aqui, ó, tudo adolescente, eu conheci eles desde quando eles tinham piquititim. Que agora eles já estão tudo maior que eu. Mas o meu desejo é ver eles o quê? Como líderes dessa igreja. E para isso eu vou falar para vocês precisam ter Jesus como centro da sua vida. Não adianta. Você pode ter o melhor amigo lá fora, você pode ter a melhor escola, você pode ter o maior conhecimento, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. E eu gostaria de convidar você nessa noite a aceitar Jesus como seu único Salvador. Eu vou cantar uma música de apelo. E no decorrer dessa canção, se você sentir vontade de ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, eu te convido a ficar de pé. E no final eu vou estar orando. Eu vou estar orando por vocês. Eu vou estar orando por mim. Porque eu sei que eu só comecei agora. Eu estou no início aí de uma vida de estudos. Eu estou no início aí de uma vida de missão. Eu estou começando agora, depois de mais de 10 anos de adventista. Quantos de nós, às vezes, não estamos perdidos dentro da nossa própria religião? E eu gostaria que vocês aceitassem o convite de Jesus nessa noite. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas volta triste,
como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Esse é o momento que nós temos de nos encontrar com o Senhor Jesus. E talvez Ele está te convidando agora, porque já faz algum tempo que você já não ora mais. Já faz algum tempo que você já não o busca mais. Então se pergunte aí no seu coração: Senhor, em que eu tenho falhado? O que eu preciso melhorar na minha vida? Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas volta triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor e abrigo podes encontrar, onde sua vida pode retomar tua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelo convite que o Senhor nos fez nessa noite. Obrigada porque o Senhor tem me convidado. Obrigada porque o Senhor tem insistido comigo. Obrigada porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigada porque o Senhor me deu a oportunidade de recomeçar a minha vida. E quantos de nós, ó Deus, estamos precisando de zerar, reiniciar, de dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor comece comigo. Se há algo em mim que eu preciso mudar, que eu mude hoje. E que eu possa me alimentar de Ti, que eu possa beber de Ti, para que eu nunca, jamais tenha fome ou tenha sede.
E que o Senhor seja o Deus da minha vida. Que o Senhor seja o Deus da minha casa. E que o Senhor seja o Deus de nossas vidas. Dessa igreja. Dessa comunidade. E que se é em mim, ó Deus, que precisa que outra pessoa seja salva. Ó Deus, me capacite. Me ajude a falar. Me ajude a abordar. Me ajude, ó Deus, a ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Que aonde eu for, com quem eu falar, de quem eu pensar, que seja somente para salvar. Que eu não venha ser uma pedra de tropeço, ó Deus, em sua igreja. Mas que eu venha ser um canal de motivação na vida de outras. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Pois a gente sabe que o mundo aí fora, ele é cruel. Ele tem nos destruído. E quantos de nós temos sofrido, ó Deus, com doenças espirituais, doenças emocionais. Ó Deus, nos liberta, nos conforta. Nos dê a certeza, ó Deus, que o Senhor está conosco. E é por isso, ó Deus, que nós te clamamos nessa noite. Não porque nós merecemos, não. Mas é porque nós acreditamos no seu amor infindo e na sua misericórdia. E nesse momento, ó Deus, o Senhor nos leve para casa em paz, tranquilos. E que ao deitarmos, ó Deus, possamos ter aquele sono reparador. Para que amanhã, um dia desconhecido, possamos estar preparados para as lutas do dia. Nos ajuda, Deus, a te buscar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça